Boa noite, a paz do Senhor. Sou o Diácono Júnior de Melo, do Ministério de Adoração Jesus Expresso, e mais uma segunda-feira que estamos aqui para adorar e exaltar o nome do Senhor, para mais uma vez, como fazemos aí semanalmente, toda segunda-feira, vamos trazer uma palavra de Deus para a sua vida. E nessa noite o tema será o fruto do Espírito, os frutos do Espírito Santo, né? O apóstolo Paulo, ele descreve aí os frutos do Espírito lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22 até o versículo 23, que fala sobre o amor, a alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão e o domínio próprio. Antes de começar, eu quero estar iniciando aí, fazendo uma oração pela sua vida e por todos nós, para que o Espírito Santo possa nos conduzir nessa reflexão, né, nessa palavra, e que ele venha trazer a revelação da sua palavra aos nossos corações, palavra pura, palavra direta do trono de Deus. Amém? Pai, nós glorificamos o teu nome nessa noite, exaltamos a ti, Senhor, por cada vida que está conectada agora conosco, cada membro aí do Ministério de Adoração Jesus Expresso, cada diácono, obreiro, pastores. Deus, nós agradecemos a Deus por esse ministério que durante todos esses anos, Pai, tem levado uma palavra, Senhor, direto do teu trono, Senhor, a revelação da tua palavra com poder e autoridade, Senhor, no teu nome, Pai. Ó Deus, nós glorificamos a ti, Senhor, glorificamos o teu nome, Senhor, por esse corpo, Senhor, por essa igreja. Eu agradeço a Deus, Senhor. Ó Pai, por ter feito parte, fazer parte, Senhor, dessa obra tão maravilhosa, Senhor. Ó Pai, nós glorificamos a ti e clamamos que o teu Espírito Santo possa nos conduzir, Senhor, em meio a essa palavra, Deus. E trazendo, Senhor, o arrependimento em nossos corações, Senhor, a transformação no nosso interior, Senhor. Ó Deus, que a chama do teu Espírito Santo esteja sempre acesa, Senhor, queimando, Pai, dentro de nós, Deus. Em nome de Jesus, amém e amém. Então, você que tem uma Bíblia, aí, abra lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22, que diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Como é difícil, humanamente falando, praticar, exercer todas essas características aí que é relatada aqui em Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Como é difícil produzir, digo, pelo nosso esforço, né, frutos do Espírito. Eu digo que é difícil porque por nós mesmos nós não somos capazes de praticar o amor, a alegria, a paz. Vamos falar a verdade, nem sempre nós acordamos alegres. Nem sempre a paz está no nosso coração. Nem sempre nós temos paciência, né? Não é todos os dias que temos. Nem sempre nós saímos pela rua e dizemos: eu amo a todos, até mesmo aqueles que me fazem mal. Porque o amor, né? Você amar quem te faz bem, você não faz mais do que a sua obrigação, né? E Jesus vem com um desafio, que é amar
os nossos inimigos, aqueles que nos fazem mal. Nem sempre a alegria está em nossos corações. Nem sempre nós queremos ser bons ou somos fiéis pelo nosso próprio esforço. Nem sempre nós conseguimos ser mansos diante das dificuldades que a vida nos proporciona, diante dos desafios. Nem sempre nós conseguimos dominar a nossa carne, o nosso corpo, o nosso ego, as nossas fraquezas, as ansiedades, as angústias, os traumas que estão no nosso coração, nos nossos sentimentos, na nossa alma, feridas que foram geradas ao longo dos anos e que nós lutamos contra isso diariamente para tentar dominar esses sentimentos de raiva, de ira, de angústia, né? Antes desse versículo, no versículo 19, ele fala sobre as obras da carne. E antes da gente continuar, eu quero ler sobre as obras da carne. Né? Lá em Gálatas 5,19, que fala: as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizade, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. E pelo nosso esforço, pela nossa capacidade humana, nós não conseguimos produzir esses frutos. No entanto, que o apóstolo Paulo ele declara aqui que esses frutos são os frutos do Espírito. Ou seja, só aquele que tem o Espírito Santo no seu coração é capaz de amar o próximo, é capaz de ter alegria, é capaz de ter paz, capaz de ter paciência, de ser bondoso e fiel. Pelo menos deveria ser, né? Porque isso é gerado por aqueles que realmente têm o Espírito Santo no seu coração. E quando nós damos lugar à carne e não lugar ao Espírito Santo que habita dentro de nós, nós não conseguimos produzir esses frutos. E muitos problemas são causados pela falta desses frutos, né? Muitos problemas são causados pela falta do domínio próprio. Todos esses frutos do Espírito de amar, ser alegre, ter paz, ter paciência, ser paciente, ser fiel, ser manso, tudo isso se resume, a base disso tudo é o domínio próprio. Porque se você não tem domínio próprio, domínio das suas ações, domínio dos seus sentimentos, dominar os seus pensamentos, dominar as suas emoções, você não consegue impedir que a ira venha no seu coração. Você não consegue impedir que o rancor e aquele sentimento de raiva venha dentro de você. Você não consegue acordar num dia que tem tudo para dar errado, em que você acorda deprimido, angustiado, e você pensa, esse dia parece que eu não tenho paz. Você já se sentiu assim? Acordou e falou, esse dia não vai ser um dia de paz na minha vida, porque eu não tenho paz dentro de mim, eu não estou sentindo a paz. E é nesse momento em que nós temos que tomar sim uma atitude. Tomar uma atitude. De clamar ao Senhor pela paz do Espírito Santo em nossos corações. Daí a importância de todos os dias orar, clamar e dedicar um momento de oração e comunhão com o Espírito Santo.
um momento de adoração a Deus. A nossa atitude diante de todos esses sentimentos e problemas que causam esses sentimentos, né? Às vezes nós não conseguimos superar, por exemplo, maus hábitos, não conseguimos ter domínio próprio em relação à nossa vida financeira, não conseguimos ter domínio próprio em relação às nossas emoções, às nossas atitudes. E o nosso maior problema somos nós mesmos. Nós tentamos arrumar um culpado para aquilo. Nós tentamos, o ser humano ele sempre tenta jogar a culpa no outro. E tentamos falar, não, eu estou com esse sentimento, eu estou com essa, não estou em paz por causa da situação que eu estou passando. Mas se não fosse aquela situação, teria outra que iria tirar a sua paz. E como viver em um mundo em que sempre os problemas surgem, sempre aparecem situações difíceis na nossa vida. Só mesmo através do Espírito Santo de Deus, buscando e clamando pelo Espírito Santo. Nosso maior problema somos nós mesmos. Existe sim um lado espiritual, sim, existe. Só que o inimigo ele só começa a atuar em áreas na nossa vida a partir do momento em que nós não estamos na brecha. E a brecha é a área em que nós não estamos vigiando. Para você entender essa palavra brecha, né, no Antigo Testamento as cidades eram muradas para a proteção contra os inimigos. E ficavam soldados na torre de vigia. E se o soldado estivesse dormindo, o inimigo poderia abrir um buraco ali no muro daquela cidade para espiar e sondar como poderia invadir e se infiltrar naquela cidade. Eram os espias, sabe? Lembra dos espias que ficavam olhando e planejando a melhor forma de entrar e ferir para tomar posse dos frutos da terra e da riqueza do povo. A palavra de Deus fala que o inimigo ele está ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. Então existe sim uma guerra espiritual, existe sim forças querendo, tentando te derrubar, tentando te impedir. Só que nós temos algo que é maior, que é o Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Nós somos templo do Espírito Santo. E num templo, para se conservar, para se manter um templo, no Antigo Testamento, os tabernáculos, os templos, existiam os sumos sacerdotes. E a função do sumo sacerdote era manter a lamparina acesa, o candelabro, né, aceso ali naquele templo. Manter a luz ali naquele templo. No entanto, que quando Deus chama Samuel, né, por 3 vezes, a palavra de Deus fala que foi antes que a lâmpada de Deus se apagasse. Antes que a lâmpada se apagasse, o Senhor chama a Samuel. E a função do sumo sacerdote era essa, é manter o fogo aceso, manter a chama acesa. E essa chama, essa comunhão com o Espírito Santo, é estar ouvindo a voz do Espírito. E como que eu vou ouvir a voz do Espírito? Como que eu vou enxergar, sabe? Ter olhos espirituais abertos para ter discernimento do que fazer, como fazer, de qual atitude tomar em meio às dificuldades e às tribulações. Buscando o Espírito Santo de Deus, buscando manter essa chama acesa no nosso coração, buscando na palavra de Deus, mergulhando na palavra, porque é a palavra de Deus que convence, que transforma e que nos enche de força, de unção, de poder. Os espias, eles ficavam ali planejando a melhor forma de entrar e ferir
a terra para tomar posse ali dos frutos da terra. Talvez você sinta que a sua vida esteja fora de controle, como um carro, né, com a direção quebrada, derrapando na pista. Por isso que em Provérbios, capítulo 25, versículo 28, diz que quem não sabe se controlar é tão sem defesa como uma cidade sem muralhas. Como uma cidade sem muralhas. Então, o domínio próprio é o fator chave para qualquer sucesso que você almeje ter na vida. Sem uma autodisciplina, provavelmente você não vai conseguir nada, nós não conseguimos nada. Sem um esforço, não tem vitória. Mas esse esforço, né, quando você está estudando para passar, para fazer uma prova, é necessário que você se esforce, que estude. Para você receber o seu salário no final do mês, é necessário você se esforçar durante aquele mês e mostrar o serviço ali durante aquele mês, né? O nosso esforço, levando para a área espiritual, nós somos salvos, sim, pela graça de Deus. Pela graça de Deus. Só que essa graça de Deus, nós estamos em alguns, precisamos fazer algumas coisas que a Bíblia nos orientam a fazer, que são os frutos do Espírito, que o Espírito Santo incomoda em nossos corações, para que nós possamos praticar isso. E esse esforço é a oração, é o clamor. Que eu não digo que é nenhum esforço, porque deve ser algo prazeroso em nossas vidas. Porque aquele que tem aquele que tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, que é templo do Espírito Santo, tem prazer em se envolver na oração, tem prazer em orar, tem prazer em buscar a palavra de Deus. Jesus dizia que aquele que comete pecado, ele é escravo do pecado. Sansão, por exemplo, né? Lembra de Sansão, Dalila? Sansão, ele pode ter sido um homem mais forte do mundo, mas sem domínio próprio. Você lembra o que aconteceu com ele? Ele foi seduzido por uma mulher e foi derrotado, caiu. Ter força não é o mesmo que ter domínio próprio. Não é o mesmo. Bem, se você então já tentou de tudo e ainda não conseguiu esse autocontrole, como que nós vamos obter isso? A palavra de Deus ela é clara sobre esse assunto. O primeiro passo é o arrependimento. Admitir o seu problema. Admitir que pelo seu braço forte, pela sua força, pela sua capacidade intelectual, pelos seus estudos, pelo seu conhecimento que você adquiriu ao longo dos anos, você não é capaz de resolver esse problema sozinho. Esse é o primeiro passo para desenvolver o domínio próprio. Quero ler lá em Tiago, capítulo 1, versículo 14, que diz que as pessoas são tentadas quando são atraídas e enganadas pelos seus próprios maus desejos. Então, nós somos tentados por aquilo que está no nosso coração, porque o coração do homem é enganoso. E é nessa brecha que o diabo entra. É nessa brecha que o inimigo vem atacar. E como cercar isso? Através do arrependimento. Entendo o que Tiago diz, nós somos responsáveis pelo nosso comportamento. Com frequência nós tentamos ignorar isso, ignorar os nossos problemas. E tentamos acusar as outras pessoas. Mas o primeiro passo para ter o domínio próprio é admitir que nós temos o problema da falta de controle, seja na área em que for, nas finanças, na área sexual, em qualquer área na sua vida,
problema com drogas, problemas com bebidas, problemas com comida, né? Comer em excesso, com palavras, temperamento, dinheiro, roupas, tempo. Tudo isso é preciso ter um equilíbrio na nossa vida. Todos nós temos problemas em alguma área, seja no tempo que nós não conseguimos administrar no nosso tempo conforme tem que ser administrado, seja dinheiro, seja palavras, seja o orgulho, a vaidade. Em alguma área existe uma fraqueza em cada um de nós que somos seres humanos. E não estou aqui para apontar qual área que você tem essa fraqueza ou para julgar o próximo, dizendo que você tem fraqueza nessa área. Não, mas sim para mostrar que, colocando essa fraqueza diante do Senhor, Ele vem e transforma e restaura. O segundo passo para desenvolver domínio próprio, que é muito importante, é deixar o passado para trás. Observe que Paulo diz lá em Filipenses capítulo 3, 13 a 14. Uma coisa eu faço, esqueço aquilo que fica para trás e avanço para o que está na minha frente, avanço para o alvo, e o alvo é Cristo. Talvez você diga, eu já tentei 15 vezes, eu já tentei várias vezes, há 20 anos eu venho tentando. Talvez você pense que nunca será capaz de se controlar. Isso é um conceito errado. O fracasso no passado não significa que você nunca será capaz de mudar. O Espírito Santo traz o arrependimento em nossos corações. A partir do momento que nós nos voltamos para Ele e falamos, eu estou disposto a ser tratado por Ti. Eu estou disposto a ser transformado por Ti. Esse é o esforço, esse é o passo que nós devemos ter. De chegar a Deus com humildade, com franqueza, de todo o nosso coração, e falar, Senhor, eu preciso ser tratado por Ti. Que nós não podemos ficar olhando para os fracassos do passado. Se nós fizermos assim, a tendência é repeti-los. É repeti-los. O próximo passo que eu quero falar é para tornar ter um autocontrole, né? Melhor dizendo, ter um autocontrole, discuta com os seus sentimentos. Atualmente, nós damos muita importância aos nossos sentimentos, achando que tudo precisa nos proporcionar bons sentimentos, senão não compensa. Né? Nós procuramos algo que venha nos proporcionar um prazer. Né? Procuramos algum programa de TV, algo, né? Estou usando um programa de TV como exemplo, né? Algum vídeo na internet, algo que venha nos trazer bons sentimentos. Procuramos uma boa viagem, só que quando passa aquele momento, né? Aquele bom sentimento, aquele sentimento bom durante aquelas horas ali, o sentimento ruim volta. É como se estivesse anestesiado durante um momento. E nós não conseguimos se libertar disso. Né? E procuramos uma anestesia, algo temporário. Jesus ele vem como luz, porque ele é a luz do mundo, para curar e quebrar as correntes. Quebrar as correntes. Quebrar as correntes. Nós não podemos dar tanta autoridade aos nossos sentimentos. Eles não são dignos de confiança, porque o coração do homem ele é enganoso.
Por exemplo, alguns dos sentimentos, né? Eu sinto que fulano não gosta de mim, por isso eu não vou amá-lo. Eu sinto que eu não vou conseguir, eu não sinto desejo ou vontade de ler a Bíblia. Você não precisa sentir vontade, mas sim fazer em obediência ao Senhor. Existem dias que eu não tenho vontade de orar. Existem dias que eu não tenho vontade de ler a Bíblia. E eu faço não pela vontade da minha carne, mas sim para fazer a vontade de Deus, em obediência ao Senhor. Existem dias que eu não tenho vontade de pregar, de gravar vídeos para enviar para a internet, né? Mas eu faço em obediência à vontade de Deus, porque nem todos os dias nós estamos bem. Essa é a realidade de cada um de nós. Mas a partir do momento que nós fazemos para a glória de Deus, Ele vê o nosso posicionamento, enxerga as nossas feridas e começa a tratar, e começa a curar isso. E começa a curar isso, né? Por isso nós não podemos dar tanta autoridade aos nossos sentimentos, às nossas emoções. As nossas emoções não são dignas de confiança. Nós não somos dignos de confiança. Nós temos que enxergar isso em nós, em cada um de nós, olhar para dentro de si e falar: Senhor, a minha confiança vem do Senhor, Criador dos céus e da terra. Eu confio em Ti, não na minha própria força, não nos meus sentimentos, não nas minhas emoções, não nos meus pensamentos, mas sim eu confio no Senhor, Criador dos céus e da terra. Deus não quer que você seja controlado, meu irmão, pelos sentimentos, mas que aprenda a desafiar as suas emoções. O domínio próprio, ele é um dos frutos do Espírito, e como eu disse lá no início, é a base para os demais. Pois somente Deus pode controlar o coração do homem. Sem Deus, nós estamos descontrolados. Infelizmente, o ser humano, ele tem se deixado dominar por muitas coisas, mas a natureza criada por Deus foi para dominarmos sobre tudo e não sermos controlados por vícios. O que nos consola é o fato de sabermos que nós não fomos largados à nossa própria sorte. Deus nos deu vida, Deus nos deu uma nova natureza em Cristo Jesus. Nós podemos sair desse ciclo, você pode sair desse ciclo vicioso das drogas, do álcool, do desequilíbrio emocional, do caos, da angústia. Basta pedir a Deus que Ele nos dá o fruto do Espírito Santo, o domínio próprio, o amor, o equilíbrio, o autocontrole. Ele nos proporciona isso diariamente. O equilíbrio ele é a capacidade de se manter de pé, mesmo que nossa vida esteja sobre uma corda bamba. Nós devemos estar estáveis emocionalmente, equilibrados, espiritualmente. Viver com temperança, a virtude de quem domina os seus desejos e paixões. O equilíbrio é ficar de pé, saber lidar e reagir de modo positivo em situações adversas, ter domínio de si. Lá em 1 Coríntios 10:12 diz: assim, pois, aquele que julga estar em pé, tome cuidado para não cair. Ser constantes em Cristo Jesus. Uma vida equilibrada é uma vida guiada pelo Espírito Santo. A expressão domínio próprio significa temperança, moderação ou autocontrole sobre os nossos próprios desejos, sobre as paixões. Literalmente quer dizer reprimir com mão firme, saber controlar suas emoções, suas atitudes. Quando nós temos esse controle total do nosso corpo, quando nenhuma vontade ou vício consegue nos prender, nos dominar,
aí sim realmente houve a libertação em Cristo Jesus. Ele domina as nossas vidas, Ele dirige as nossas vidas a partir do momento que nós entregamos a nossa vida a Ele. Alguns de nós temos tido lutas contra excesso em diversas áreas nas nossas vidas. Coisas boas podem se tornar sérios problemas, coisas prazerosas, virtudes, às vezes aos nossos olhos, né, podem se tornar um veneno. O domínio próprio diz respeito ao que nós comemos, ao que nós bebemos, ao que nós assistimos, ao que nós falamos, né? Porque lá em Tiago, capítulo 3, versículo 2, diz: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Então, aquilo que sai da nossa boca, aquilo que nós falamos, né? O apóstolo Paulo, ele resume esse assunto num versículo lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12, diz que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Nada vai dominar a minha vida. Embora ele tivesse sim um espinho na carne, como a Bíblia relata, né? Ele mesmo declara isso, em que ele ora para ficar livre daquilo. Não sabemos qual era esse espinho da carne, de fato. Mas ele lutava contra aquilo. Então há coisas que são mais simples de dominar, outras nos dominam e nós nem percebemos. O domínio próprio é não ser dominado por nada, mas ter autocontrole na sua vida, nas suas decisões, ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, ser dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Será que nós estamos tendo essa virtude em nossas vidas? O domínio próprio, ele nos protege das ciladas e problemas. Não ter o domínio próprio é ter muitas brechas em nossa vida. Lá em Provérbios 25, 28, como cidade derribada, que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Alguns exemplos negativos, né, na Bíblia Sagrada que falam sobre a falta de domínio próprio. Eva, diante da árvore que era boa para comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, não teve domínio contra a sua vontade, contra o seu desejo. Caim, que irritou-se contra o seu irmão, e apesar de Deus ter alertado a Caim, ele não teve domínio próprio. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Está lá em Gênesis capítulo 4, versículo 7. O seu desejo, o desejo que você tem no seu coração, vem contra ti todos os dias. Mas Deus fala, assim diz o Senhor, a ti cumpre dominá-lo. A nós temos que dominar. É tarefa nossa dominar. É tarefa nossa dominar. Com a ajuda do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Davi, diante de Betseba, né? Não teve domínio próprio. Salomão, diante das mulheres e das riquezas, não teve domínio próprio, se casou com mulheres estrangeiras que Deus ordenou que ele não se casasse. Ananias e Safira, ao venderem suas terras, enganarem os apóstolos ali, né? Não tinha motivo algum para eles fazerem aquilo, mas enganaram. Agora existem também o lado positivo. Alguns que tiveram domínio próprio. O bom da palavra de Deus é que ela mostra homens de Deus, e mostra os seus fracassos e mostra também as vitórias. Mostra o lado negativo e o lado positivo de todos os homens de Deus na Bíblia. Nós podemos ver que tiveram falhas, tiveram dificuldades em alguma área. E a Bíblia mostra isso. A Bíblia mostra isso.
para mostrar que somos seres humanos. O único homem que não teve pecado, que não teve defeito, que não teve nada que pudesse acusar é Jesus, que passou nessa terra como homem, com os mesmos sentimentos, as mesmas emoções e fragilidades, né? Sujeito às fragilidades, porém não foi frágil, não caiu em nenhum momento, ficou firme. E por isso nós temos que ser imitadores de Cristo Jesus, que é o único homem. Não existe nenhum sumo sacerdote maior do que Jesus Cristo. Não existe nenhum pastor, nenhum bispo, nada maior do que Jesus Cristo que tenha tido esse domínio próprio. Alguns exemplos positivos, aí José, diante da esposa de Potifar, teve coragem para fugir, mesmo depois de tudo que ele passou. Ele teve coragem e fugiu. Daniel, diante dos banquetes que foi proporcionado a ele, posto diante dele ali, os banquetes do rei, resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Está lá em Daniel capítulo 1, versículo 8. Jesus, né, diante das tentações no deserto, o apóstolo Paulo, comparando-se ao atleta, diz que esmurra o seu corpo e reduz a escravidão para que não venha a ser desqualificado. Para que ele não venha a ser desqualificado, ele reduz, ou seja, ele se esforça. Existe sim um esforço da parte dele de reduzir o seu corpo e de se posicionar. O domínio próprio, ele constrói um muro de proteção à nossa volta. É uma arma de defesa contra as ciladas do inimigo. Alguns sinais do domínio próprio é que nós possamos enxergar em nossas vidas, né, sinais em áreas que nós não estamos tendo domínio próprio. A Bíblia aponta para isso. O orgulho, lá em Salmo capítulo 19, verso 13, também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine, então serei irrepreensível e ficarei livre da grande transgressão. O orgulho, quando a pessoa não tem domínio, o primeiro sinal é ser orgulhosa, é não reconhecer os seus erros. Com isso a pessoa prossegue fazendo as coisas erradas sem reconhecer, não enxerga, por causa do orgulho que coloca essa cortina diante dos olhos e gera uma cegueira. A impaciência, lá em Provérbios 16, 32, melhor é o longânimo do que o herói da guerra, e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Quem não sabe esperar também não se domina e logo comete erros inconsequentes. O descontrole, lá em Provérbios 25, 28, como cidade derribada, que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. É uma pessoa descontrolada, sabe? A pessoa sem domínio, ela fica totalmente descontrolada e não tem mais condições de saber sobre as suas próprias ações. A ignorância, Salmos 32, 9, não sejais como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados de outra sorte, não te obedecem. O pior nível de uma pessoa sem domínio é quando se torna ignorante ao ponto de ignorar as pessoas e as consequências das suas ações. Uma pessoa que está tomada de orgulho, impaciência, passando a não ter mais controle sobre as suas ações, se torna uma pessoa ignorante, não tem domínio de si. Irmãos, temos que ter cuidado com a falta de domínio próprio. E muitos cristãos hoje não têm domínio próprio. Muitos que se dizem salvos em Cristo, que professam Jesus, que conhecem a palavra de Deus, que conhecem a Bíblia Sagrada, não têm domínio próprio,
se deixam ser levados por orgulho, pela vaidade, pela soberba, pelo conhecimento teórico, pelo conhecimento adquirido, mas não reconhecem que Deus criou os céus e a terra e que nós não podemos explicar a grandeza de Deus. Quem é o homem para entender Deus? Quem é o homem para explicar Deus? Ainda que possamos mergulhar em vários e vários estudos e livros, nós nunca conseguiremos colocar Deus nos nossos parâmetros, na nossa caixinha, no nosso pensamento. E segundo a nossa consciência, nós nunca vamos conseguir dominar Deus e colocar Deus dentro de uma caixinha, porque Ele faz como Ele quer, Ele age como Ele quer, Ele é o Deus criador dos céus e da terra. Nós precisamos do Espírito Santo de Deus na nossa vida para nos ensinar, porque é Ele que nos ensina, Ele que nos revela a sua palavra, Ele que nos mostra a sua palavra. Por isso, mergulhe na palavra de Deus, explore a palavra, explore no sentido de ler a palavra, de orar, de buscar a revelação vinda do alto, do Espírito Santo de Deus para a sua vida, perguntando, Senhor, o que tu queres que eu faça? Como que eu devo agir? O que eu devo fazer? Nós somos dependentes do Espírito Santo e não de homens. Nós somos dependentes do Espírito Santo, não de sumos sacerdotes. Nós somos dependentes do Espírito Santo de Deus para guiar os nossos passos. E só Ele pode nos ensinar a dominar as nossas vontades. As nossas vontades precisam ser dominadas por Deus. Por isso e para dominar as nossas vontades, nós precisamos ter conhecimento das nossas fraquezas. Ele revela as nossas fraquezas para saber para que nós possamos aprender a se dominar. Sabe? A vontade precisa ser controlada. A vontade ela é algo que dá e passa. A língua precisa ser controlada e dominada. Um grande desafio é controlar o que nós falamos, o que nós soltamos ao vento. Isso só é possível entregando-se totalmente a Deus. Não adianta ter uma religiosidade e não saber controlar a própria língua, não saber controlar as suas palavras, controlar o pensamento. Quão difícil é controlar os nossos pensamentos quando você está viajando e julgando os outros e pensando coisas que não é para pensar, que não é para imaginar, pensando sempre o pior. Nós devemos levar o capacete da salvação e levar cativo todo pensamento em obediência a Cristo Jesus. Nós precisamos pensar somente o que é bom para as nossas vidas e ocupar a nossa mente com as coisas que edificam. Lá em Filipenses 4:8 diz, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupa o vosso pensamento. Dominar as nossas ações, os nossos atos, eles devem ser colocados a serviço diante de Deus, a serviço e obediência a Deus. O pecado não terá domínio sobre vós, diz lá em Romanos capítulo 6, versículo 14. Portanto, as nossas ações elas devem ser inspiradas no exemplo de Cristo. À luz da palavra de Deus, nós sabemos que o Espírito Santo vai gerar em nós essas virtudes e que os nossos relacionamentos serão aprimorados. Quando nós confessamos uns aos outros as nossas fraquezas, nós somos curados. Quando nós cuidamos uns dos outros, nós somos protegidos, nos afastando de coisas perversas, de costumes corrompidos.
né? Então nós temos que estar diante de Cristo Jesus, dependentes do Espírito Santo de Deus, para ter domínio próprio e clamando a Ele pelos frutos do Espírito Santo todos os dias, se colocar, clamar e principalmente reconhecer as nossas fraquezas. Reconhecer as nossas fraquezas. Como árvores plantadas junto a ribeiros, sejamos nós, homens e mulheres plantados em Deus por meio de Cristo Jesus. Eu quero orar pela sua vida. Espero que essa palavra tenha tocado ao seu coração, que o Espírito Santo trabalhe na sua vida através dessa palavra que você ouviu, que a fé ela vem pelo ouvir, e que haja uma transformação de arrependimento, e frutos do Espírito sejam gerados na sua vida, para que a sua vida seja transformada em Cristo Jesus. Você que ainda não conhece ao Senhor e que ouviu essa palavra, que não tem experiência com Deus, creia nele agora, feche os seus olhos e nós vamos orar. Pai, glórias te damos, Senhor, por esse momento. Deus, nós glorificamos o teu nome e exaltamos a ti e oramos por cada vida que ouviu essa palavra, Pai. Espírito Santo de Deus, venha tocar em cada coração, Senhor, trazendo arrependimento, Pai, das suas emoções, dos seus pensamentos, das suas atitudes, Pai. Venha mostrar agora, Deus, ó Pai, as nossas fraquezas, Pai, para nós mesmos, Pai. Venha mostrar agora, Senhor, porque, Senhor, a vida, Senhor, não está indo para frente, mas pessoas estão rodando, Senhor, sem sair do lugar, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, nós clamamos a Ti. Espírito Santo de Deus, traz o arrependimento em cada coração, Senhor. Venha trabalhar, Senhor, em cada vida, Pai. Ó Deus, que essa pessoa seja tocada por Ti, transformada pelo Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus pela sua vida. Muito obrigado por estar aqui nos acompanhando durante todo esse tempo. Quero te fazer um convite para que você possa estar fazendo uma visita ali na rua Real Grandeza 358, Casa 30, em Botafogo, no Rio de Janeiro. Você que desejar, pode estar indo ali, fazendo uma visita, pedindo um aconselhamento pastoral, conversando ali com o pastor Álvaro, a pastora Grace, entrando em contato através do número de telefone, pedindo uma oração. Você pode estar ali em nome de Jesus, tá? Não deixe de ir na rua Real Grandeza 358, Casa 30, ali no Rio de Janeiro, em Botafogo. Você que puder contribuir também para o nosso ministério, está passando aí embaixo o número da conta, temos várias atividades ali, também tem a Missão Quentinhas, que você pode estar se envolvendo ali na obra social, muito linda, muito bonita. Essa semana eu recebi um vídeo ali das pessoas, moradores, pessoas que moram na rua, né? Vivem na rua, né? Ali pegando ali as quentinhas, né? Ali uma fila enorme de várias pessoas. Recebi esse vídeo aí essa semana e dou glória a Deus por essa missão, por esse trabalho aí que o Ministério de Adoração Jesus Expresso tem feito parte ali dessa obra tão linda, tão bonita, e você também pode estar, de alguma maneira, fazendo parte disso, seja contribuindo financeiramente ou através do seu trabalho também. Entre em contato ali, esteja perguntando em que você pode ajudar, que com certeza tem muito trabalho ali para ser feito, e levando ali aquele alimento, nós também evangelizamos ali, é feito um evangelismo, é pregada a palavra de Deus, né? E com certeza é plantada uma semente ali no coração daquelas pessoas, e eu creio que cada uma delas vai procurar uma igreja, vai procurar um local onde elas possam congregar, independente se seja no Jesus Expresso, que seja em outra igreja. O importante é pregar o evangelho a toda criatura, e aquele que crê será salvo em nome de Jesus. Amém?
Que Deus abençoe a sua semana, que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.